Vou ler aqui em Samuel, 1 Samuel 2, do versículo 26 em diante, e eu vou pular alguns versículos, 33, 34, 35 e 36. Ele diz assim: e veio um homem de Deus a Eli, e disse-lhe: assim diz o Senhor, que não me manifestarei, na verdade, a casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó. E eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdotes, e para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso, e para trazer o euforde perante mim. Dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Aleluia. Honra, porém, que eu te não desrasgarei do meu altar. Serás para vós consumir os olhos e para te entristecer a alma. Toda a multidão da tua casa morrerá, porquanto chegará a idade varonil. E isto te serás por sinal, a saber o que sobreverá aos teus dois filhos, Ônibus e Finéias, e o que ambos morrerão no mesmo dia. E eu sucederei para mim um sacerdote fiel, que obrará segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, andará sempre adiante do meu ungido, e serás que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá se inclinasse adiante dele, por uma moeda de prata e por um bocado de pão. Dirás: rogo-te que me admitas algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Senhor, lamassirianda, lamanai, por misericórdia e compaixão, interpreta a tua santa palavra, Senhor. Que tu venha, meu Deus, falar com a tua igreja segundo a necessidade espiritual de cada um. Que cada um tu sabe o que precisa, como agir, como falar, e como tu sabe como trabalhar. Aleluia, glória a Deus. Confirma a vitória. Deus está dizendo assim, que Eli, louvado seja Deus, era um sacerdote, louvado seja Deus, sacerdotal ali em Israel. Ficou ali, louvado seja Deus, trabalhando na casa do Senhor. Aleluia, 40 anos, né? É muito tempo para uma pessoa, louvado seja Deus. Aleluia. Então ali ele trabalhando na casa do Senhor, ele não fazia nada errado, mas ele foi omisso, né? Colocou os filhos dele no altar, os filhos dele, tudo que fazia, tudo que era profano, fazia e subia no altar, fazia ali mesmo dentro da casa do Senhor. Prostituía, roubava as ofertas do Senhor. Aleluia! Glória a Deus, escandalizava a palavra do Senhor, estava ali comendo o sacrifício do Senhor. E ali, louvado seja Deus, o povo de Israel, louvado seja Deus, todo o povo de Israel caiu, pecou contra o Senhor. Toda a igreja, louvado seja Deus, ficou uma igreja assim, caída, morna, sem buscar, sem orar, sem clamar. Porque viu ali, aleluia, glória a Deus, que aqueles obreiros, filho de Eli, era, louvado seja Deus, escandalizava demais a palavra do Senhor. Era, louvado seja Deus, brincava com as coisas do Senhor. Levava as coisas do Senhor na brincadeira, não obedecia à palavra do Senhor. Ali, no começo do texto, são 4 textos, né? Mas eu pulei alguns versículos. Vou interpretar só alguns, que é muito grande. Então, diz assim, que louvado seja Deus, mesmo que ele não fazia as coisas erradas, mas ele admitia. Então, como diz aqui no texto, Deus abominou isso, porque ele amou mais os filhos do que a Deus. Se os filhos deles, igreja, não obedeciam o Senhor, não obedeciam a palavra do Senhor, era um crente mundano, um crente profano, não era para ele colocar ele no altar do Senhor, era para ele afastar do altar do Senhor, porque o altar é santo. Para você subir ao altar, você tem que estar na posição de Deus, preparado. E ali sucedeu que todo Israel caiu e pecou. Então a igreja com a igreja morna, e Deus,
vomita, o crente morno é vomitado da boca de Deus. Quem diz não sou eu. Quem diz é o próprio texto que fala a palavra do Senhor. Então sucedeu ali que Deus deu muito tempo para Eli se consertar, né? Então Eli, louvado seja Deus, estava brincando com as coisas do Senhor, porque ele foi omisso, né? Se teu filho, tua filha, louvado seja Deus, está desviado, qual é o nosso dever? Não colocar ele no altar. Foi assim que Eli fez. Eli, louvado seja Deus, amou mais os filhos do que a Deus. Eli levou as coisas de Deus, a brincadeira, era um sacerdote profano, o pecado dele foi ser omisso na casa do Senhor. Então, louvado seja Deus, Deus falou que ia matar ele, e que nenhum da casa dele escaparia. Matava o filho, os 2 filhos dele, e ao mesmo dia, num dia só, morreria ele também. Tanto é que lá para trás, no começo do texto, diz assim, que ele, quando os filhos dele morreram numa batalha contra os filisteus, Deus não estava mais com ele, louvado seja Deus. E aí, quando ele soube a notícia, ele estava numa cadeira, esperando a notícia, aí ele teve a notícia que os filhos estavam mortos, na mesma instante ele caiu da cadeira, partiu o pescoço e morreu, porque a palavra de Deus se cumpriu. Então você aí, igreja, louvado seja Deus, que está subindo no altar, sendo omisso, louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia, colocando qualquer um em cima do altar, levando as coisas de Deus de brincadeira, né? Você tem que tomar cuidado, se você está apoiando o pecado dentro da casa do Senhor, apoiando, louvado seja Deus, as coisas que não agradam o Senhor, né? Você não está fazendo, mas você está sendo omisso, então você está pior do que aquele que faz, porque o pecado da omissão leva o crente para o inferno. Então você tem que tomar cuidado, colocar-se na posição de Deus e amar a casa do Senhor, o altar do Senhor, mais do que teus filhos, do que teus netos, do que teus bisnetos. Você tem que amar a casa do Senhor com todo o coração, com toda a tua alma, porque a casa do Senhor não é tua. A casa do Senhor não é dos teus filhos, das tuas filhas, dos teus netos. A casa do Senhor é o Espírito Santo que fundou. Labacirianda, Labacanta, Lamanás. Quem fundou a casa do Senhor foi o próprio Deus. Então, você tem que prestar atenção para o seu nome ser apagado do livro da vida. Tem que tomar muito cuidado, porque, aleluia, se nós, qualquer pecadozinho, o nome da gente é apagado do livro da vida, e nós pegamos a salvação a coroa por causa do pecado da omissão. Então, se nós não pecar, não fazer, e for omisso, concordar com o pecado de qualquer um, é a mesma coisa que nós estamos fazendo. Nós, louvado seja Deus, é considerado para Deus o pecado da omissão como o quê? Como crente morno, como crente profano. Então você tem que colocar Deus sobre todas as coisas. Não está escrito que a gente tem que amar Deus sobre todas as coisas, mais do que os filhos, mais do que o marido, mais do que os netos. Então você tem que tomar cuidado, você que está aí no outro lado vendo essa palavra, preste atenção, faz um exame de consciência na sua vida espiritual, vê lá se você não está amando mais a tua família, mais o teu neto, teus filhos do que a Deus. Se você não está, aleluia, colocando o altar, porque é teus filhos colocando acima de Deus. Tome cuidado, porque Deus não é brincadeira. O altar é santo. Uma vez, no começo da minha carreira, quando eu aceitei Jesus, que eu subi ao altar para pregar, eu não tinha muito conhecimento, eu estava com a presilha, com a diadema no cabelo. O Espírito Santo falou com uma voz muito altiva no meu ouvido. Com a presilha, não sobe no meu altar com a presilha. Tira a presilha, tira a diadema. Então o altar é muito santo. Não devemos nem subir ao altar com a presilha, com a diadema, porque saiu o Espírito Santo de tristeza. Estou falando isso pelo Espírito Santo, estou dentro da palavra, que eu acabei de estudar esse livro todinho. Sei muito bem que eu estou pregando da minha carne, estou pregando do Espírito Santo, viu? Você que está aí, você não crente morno, que não quer jejuar, não quer buscar, não quer pregar, fica usando essas roupa arrochadinha, pensando que o Espírito Santo está agradando, você toma cuidado que Deus não é brincadeira, viu? Se conserte diante de Deus, vai lá na casa do oleiro, o seu nome não ser apagado do livro da vida, você não perder a sua coroa, porque não tem riqueza maior do mundo, nem loja, nem carro do ano, nem avião, nem o mundo inteiro do que a salvação. Tua casa está lá no céu, igreja. Então, tome cuidado para você não ser apagado do livro da vida, porque isso aí, louvado seja Deus, é uma coisa muito maravilhosa, é honra, aleluia, para a igreja, para cada um de nós, saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Deus te abençoe, fica na paz.